Irmãos, a seguir, essa matéria que nós vamos falar, vocês vão ver e saber quem realmente é um adorador de templo, de bloco, né, irmãos? Quem realmente é adorador de bloco, de templos, né? Nós somos adoradores de Cristo, somos adoradores da obra de Deus, da graça maravilhosa. Vamos ver aí esta matéria a seguir. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje, neste vídeo, irmãos, uma informação que nos passaram e me mandaram um link para me dar uma observação no Face de um grupo que se diz ser da Congregação Cristã no Brasil. Não da oficial, né, irmãos? Que a Congregação Cristã no Brasil oficial do Brasil não tem Facebook, né? Mas tem essas páginas dos irmãos que são pró-congregação, né? Pró-CCB. Igual a do YouTube, que tem os nossos canais pró-CCB. Só que, irmão, esse irmão e que fez esse grupo no Facebook, que é pró-CCB, ele mesmo, irmão, vocês percebendo que na página dele ele vai estar colocando um monte de postagens da congregação, do ancião Massola e um monte de postagem chamando a atenção, irmãos, da Irmandade. Irmandade vai lá, compartilha, curte, né, comenta. Só que, irmãos, esse irmão, ele colocou uma postagem aqui que vai de encontro, negativando na congregação, isto mesmo. A Congregação Cristã no Brasil, no estado do Paraná, Ministério do Estado do Paraná, achou por bem fechar as casas de orações, né? Congregações. Pelo fato, irmãos, do coronavírus, né? Ter aumentado na cidade. Hoje mesmo, eu fui ao centro de São José, aqui no Paraná. Irmãos, eu não acreditei. Estava super, hiper lotado o centro. Eu até fui resolver um problema, pagamento de contas, né? E eu chegava nos locais, as lotéricas tudo chapadas. Muita gente nas lojas. Eu fui numa farmácia comprar um remédio. Cheguei na farmácia e estava vazio, graças a Deus. Entrei na farmácia, passei o gel na mão, fui lá comprar o remédio. De repente, começou a chegar gente. Irmãos, quando eu saí assim que tem a Alameda, né? A famosa Alameda 15 de novembro, em São José dos Pinhais, onde tem várias lojas. Irmãos, santo Deus, muita gente. Muita gente. Aí, irmãos, fica aquele dilema, irmãos. Olha só. Irmão Paulo, mas se as pessoas não saem de casa e não vão comprar nas lojas, não vai ter emprego, as lojas vão fechar, vai ter desemprego, né? Tendo desemprego, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar em casa, não vai ter dinheiro, vai começar a fome, né? Irmãos, e por causa dessa parte que eu estive hoje em São José, eu vou relatar o que esse irmão colocou no Facebook dele, em que várias irmandades aqui negativou essa postagem. Foi uma postagem que obteve, irmãos, olha só, bastante gente, 474 comentários, 97 compartilhamentos. 97 compartilhamentos, você vendo aí para quem compartilhou, em qual grupo, abrange bastante, irmãos. E essa pessoa compartilhou esse seguinte texto. Eu vou ler para vocês. Você, inscrito do canal, querida Irmandade, vê se vocês aprovam o que essa pessoa fez. Uma nota de repúdio contra a congregação. A postagem foi ele se declara como servo de Deus. O perfil dele. Servo de Deus. Né? O servo de Deus, de D com D maiúsculo, de Deus.
Eu vou ler aqui a nota de repúdio que ele fez para o ministério da congregação. Olha só. Veja bem, irmão. Nota de repúdio, grupo, página do servo de Deus. Ele não tem o nome dele declarado aqui. Ele diz assim na nota de repúdio dele: em face das notícias de conhecimento geral que dão conta do novo fechamento de congregações em diversas localidades, desta vez pelos próprios ministérios locais e estaduais, sobre a alegação de protegerem a irmandade da segunda onda do coronavírus, ele colocou entre parênteses, né? Venho por meio desta externar meu veemente repúdio. Trata-se de um excessivo zelo por parte de grande número de membros. Vamos ler mais para baixo, tem mais. Grande número de membros do nosso Ministério com Saúde Física, da nossa Irmandade, em detrimento da saúde espiritual da mesma. O que denota, no mínimo, 3 coisas. Olha só as 3 coisas que ele denotou. Falta de fé em Deus, que pode nos proteger de todos os males, sabedor que é do nosso desejo de servir a Ele. E soberano que é, sendo que nada acontece sem a sua vontade. Segundo, mais do que respeito às autoridades constituídas, subserviência a elas acima da devida obediência à palavra de Deus. Terceiro, ignorância em relação à verdadeira letalidade do vírus. A proporção da chamada pandemia, seu viés político e espiritual. Segundo ele diz, nessas 3 aqui, que o povo tem falta de fé, que deveria congregar porque Deus é soberano sobre todas as coisas e ali Deus não vai deixar pegar o coronavírus. E o segundo é que não devemos respeitar as autoridades, mas primeiramente a Deus, ser obedientes a Deus. Quer dizer, vamos ser obedientes a Deus e quando as autoridades determinar algo, a congregação relaxar. Dá um mau testemunho, né? Dá um mau testemunho. E a terceira, ele diz que a ignorância, que os servos de Deus são ignorantes em relação à pandemia, que não é isso tudo, a letalidade do vírus, a proporção chamada pandemia e seu viés político. Ele diz que a pandemia é mais política do que, né? Do que existe mesmo, né, irmãos? Irmãos, falta de fé em Deus, nós sabemos que tem 2 tipos de fé. Aquela fé em que é você e Deus. Se você tem fé, você alcança. E Deus sabe também quando você não tem fé. Deus é todo poderoso para operar na tua vida, você sem fé também, que Ele sabe que o homem é errante, é falho, é carne. O homem cai, né? O homem cai e o Senhor levanta. E tem aquele outro tipo de fé, irmãos, que é aquela fé em que está escrito nas Escrituras, que chegaria um certo tempo em que nós viveria pela fé, nos refugiaria nos montes, né? Seria tudo nos tirado, até as portas das igrejas iriam se fechar, né? Iriam ser negado a busca, né, irmãos? Em oração a Deus. Esse é outro tipo de fé. Mas a fé que falam aqui não diz, por ser uma página de um servo de Deus, né, da congregação, que diz que posta coisas da congregação. Aqui não diz esse tipo de fé. Ele não diz, viveremos pela fé. As coisas estão apertando, o começo das dores estão chegando. Ele não alerta nessa parte. Ele alerta sim, em que a congregação está errando. Errando em quê? Hoje em dia, irmãos, me perdoem o que eu vou falar aqui. Aqui não tem o nosso canal aqui é um canal, não temos vínculo,
com o Braz, não tenho vínculo com a congregação. Somos da congregação, temos livre expressão por lei, né? Cada um pode se expressar, né? Por lei. E estou expressando aqui que realmente, irmãos, tem muitas pessoas que se diz ser da congregação, que se diz estar ali junto, porque deve e quando chega uma parte assim, ele acaba, não sei, como diz aí, mudando de pensamento, né? Mudando de pensamento, é da congregação, mas acaba se deixando se levar por muita gente, irmão. A pessoa vai postar uma nota de repúdio contra a congregação. Aí vai postar as coisas da igreja aqui. Posta foto do ministério, né? E se repudiando contra a congregação, porque a congregação fechou as portas pensando no próprio membro, irmãos. Irmão, não é brincadeira não, irmãos. Tá morrendo muita gente aí, irmãos. Hoje eu fui no centro da cidade aqui, da minha cidade, e pagar as contas, ir na farmácia comprar os remédios. Irmão, eu fiquei estarrecido. O tanto de gente que tinha na cidade. Aí você ouve falando por aí, as pessoas não obedecem, né? Mas as pessoas que eu vi estavam de máscara, estavam se protegendo, mas aglomerou. E o povo não está nem aí. Por quê? Os que trabalham precisam trabalhar. Os que compram precisam comprar para os que trabalham manter o seu emprego. Vocês estão entendendo? E o país não pode ficar sem dinheiro. Aqui, nesse texto, eu vou ler mais para frente. O irmão diz aqui. Essa é a fala de cada um, viu, irmão? Não é só desse irmão, não. Cada um que manda notícia para mim. Irmão Paulo, mas por que a gente entra nos ônibus, os ônibus lotados? Mercado lotado. Bancos lotados. Cidade lotada. Por que na igreja não pode e lá pode? É óbvio, irmão. Igreja ali não é comércio. O dia a dia nosso, se parar aquela palavrinha, né, ruim no começo, fica em casa, né, foi uma palavrinha até boa para as pessoas falar, eu vou ficar em casa, ficaram com medo. Depois quando viu que a pandemia não ia passar durante os 15 dias, passou um mês, 2 meses, aí arregaçaram as mangas e falou, seja o que Deus quiser. Esses aí, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Está saindo de casa para levar o pão, né? O rapaz, o irmão diz aqui, nenhum irmão, devido ao coronavírus tendo necessidade, deixou de pegar ônibus ou metrô lotados para ir trabalhar. Tampouco abandonou seu emprego, onde provavelmente labuta próximo de muitas pessoas. Por ocasião das últimas eleições, o vírus ficou inativo. Ficou inativo porque os próprios das eleições, se não deixa inativo, eles iriam passar batido, não iam votar. E se ninguém votar, já sabe, né? Cancelado tudo. Retornando às suas atividades normais somente após elas. Os bares estão abertos. Os comércios, as indústrias também. A vida segue para todos. Apenas as igrejas precisam reduzir drasticamente o número de pessoas em seus cultos, ou mesmo fechar as portas. E os dirigentes da CCB, seja a nível estadual ou nacional, parecem ingenuamente dar crédito a tudo que toma conhecimento através das grandes mídias tradicionais que só fazem desinformar a população. Irmãos, eu estou meio na dúvida dessa pessoa, ele fala dirigentes da CCB. Realmente se faz se passar como da congregação, mas não é. Na congregação não se fala dirigente, se fala ancião e cooperador, ministério. Quando a gente quer falar algo mais assim, acima da sua, vamos dizer, o que determina é ministério dos anciãos mais velhos, não é dirigente. Dirigente se usa em outra denominação,
Então já dá para perceber que essa pessoa não é tão assim da congregação. É alguém que tem esse canal, não quis aparecer, esse canal não, essa página, e ele diz aqui, aí que tá, ele falou a verdade, ele não falou mentira, os bares estão cheios, os mercados, os ônibus, os metrô, ele não falou mentira, ele falou certo, os comércios, indústrias, né? Você chega por aí, eu fui na cidade hoje lotado, aí você pensa, mas o povo fica aglomerando, o que o povo vai fazer? Vai ficar em casa morrendo de fome, precisa sair para trabalhar. Né, irmãos? Agora o ministério tá fechando as igrejas é por causa desse povo. Um irmão sai de casa para trabalhar, para ganhar um pão de cada dia, para dar o sustento para os seus filhos, ele retorna e ele quer congregar. Ele congregando, lá na cidade, onde ele esteve no ônibus, que está arriscado mesmo. Isso não coloca. Não vamos comparar um ônibus lotado com uma igreja. O ônibus é necessário ir trabalhar em uma. E o ônibus, nenhum, por causa do dinheiro, né, irmãos? Nenhum dono de empresa, nenhuma empresa vai colocar um ônibus para 10 pessoas separado em banco. Vocês podem ver, na igreja é banco sim, banco não. Nos locais por aí, agência, banco sim, banco não. E ônibus? Eles colocam banco sim, banco não? Não, eles querem ganhar. O combustível que eles gastam ali, na ida e vinda, no seu trajeto, tem que ser pago por alguém. Né, irmãos? E se não aglomerar no ônibus, vai aglomerar em alguma estação, em algum ponto de ônibus, algum terminal de ônibus. Vai aglomerar, vai ter gente. De qualquer forma, irmão, estamos entre a cruz, como diz o ditado, e a espada. Agora, os irmãos achou por bem, irmãos, por bem, fechar, porque está tendo caso. Os irmãos abriram 15 de outubro, vamos ver. Começou, foi indo, cada igreja. A minha comum, ultimamente, ficou proibido de ter 15 pessoas. Diminuiu para 9. Contando com o cooperador. Porque o número aqui no Paraná subiu. Campo Grande subiu, Mato Grosso subiu. Houve casos de Covid. E os irmãos, para preservar, irmão, a integridade da irmandade, né? Porque é muito fácil pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e falar, um dia a gente vai viver pela fé, um dia as portas vão se fechar, um dia vai acontecer isso, um dia... E agora chegar e ficar criticando, pisando aonde? Não digo no caso desse irmão, que não sei nem, pelo jeito, pelas palavras aqui, não é da congregação, realmente não é da congregação as pessoas que tratam dessa maneira. Porque é bipolar, quer dizer que está da congregação quando algo bom, alguma coisa está andando tudo certo. Começou a dar errado em alguma coisa, a compreensão não vem. A bipolaridade começa a funcionar. Você pode ver, tem irmão que se diz ser da congregação aí, né? Que às vezes a gente acha que o irmão mudou de campo, mudou de... Vamos ser bem claro, mudou de time. Ou mudou de time ou fica em cima do muro. Ou é ou não é. Aqui não se trata da gente, quando está falando da obra de Deus, não se trata da gente estar falando, você é puxa-saco de ancião. Que puxa-saco de ancião? Puxa-saco de ancião, sabe quem são, irmãos? Puxa-saco de ancião são esses. Que puxou saco mesmo para ter ministério, não conseguiu ter ministério e ficam com raivinha até hoje. Qualquer mimimi começa a falar, né? Puxa-saco são esses. Aqui no meu canal é o mesmo. Já andei muito com o ministério, nunca tive aquele negócio de troca de favores, que tem muitos que agrada daqui, agrada dali, e sabe, e trata bem um, trata bem outro. Não. Comigo não, comigo é sempre igual. Uma vez eu estava no meu carro, um irmão simples fazia até limpeza na igreja, estava na obra. Falei, irmão, o irmão vai pra onde? Irmão, eu vou congregar em tal lugar. O irmão vai pegar ônibus? Vou. Ô, irmão, a minha família não vão congregar hoje não, entra aqui. Aí o irmão
sentou na rua, irmão, Deus abençoe. Olha, eu já estava pensando, eu ia de ônibus e ia voltar a pé, porque eu só tinha o dinheiro de ida. Como eu estou em cima do horário, eu preferi ir para voltar a pé. Eu falei, não, irmão, se o irmão me esperar, eu trago o irmão de volta. É o mesmo caminho, o carro tá aí, Deus preparou o carro pra gente andar, tá aí. Eu coloquei o irmão na frente. Mais pra frente, quem estava no ponto do ônibus, que estava atrasado também? O cooperador. Olá, irmão, o cooperador, irmão. Buzinei, irmão. Ô, irmão, Deus abençoe. Olha só. Antes de buzinar pro cooperador, eu passei. O cooperador estava no ponto do ônibus. Eu passei, o irmão falou, era o cooperador. Eu parei o carro e buzinei para ele vir. Quando ele vinha vindo, o irmão ia saindo e falou assim para mim, irmão, eu vou sentar atrás para ele sentar aqui na frente. Eu falei, não. Tu vai sentar aqui na frente comigo. Não, irmão, ele é cooperador. Eu falei, o irmão é homem que nem eu e você. Ele tem um ministério, temos que respeitar ele. Deus dá para ele subir lá no púlpito, Deus dá na boca dele, Deus revela a palavra. E aqui, irmãos, eu não tenho esse negócio. Ah, é porque é cooperador, é porque é diferenciamento. Não, cooperador senta lá atrás. Se o cooperador estivesse aqui na frente, o irmão ia sentar lá atrás. Então, irmãos, o irmão, para mim, é a mesma coisa do cooperador, é a mesma coisa de um ancião, é a mesma coisa. Qualquer irmão, até aquele que varre, aquele que toma conta do estacionamento. É a mesma coisa. Aí o irmão ficou me olhando, assim, todo sem graça. Eu falei, não, irmão, é a mesma coisa. Eu levei o cooperador. Na volta, vamos esperar o cooperador. Eu falei, não, irmão. Aí ele veio de ônibus. O irmão, como mora próximo da minha casa, o irmão vai comigo. Eu não vou ficar esperando o cooperador, que ele vai ficar até. E eu também não quis esperar por um seguinte. Dava a impressão em que eu estava ali agradando, troca de favor. Né? Tem muitos que falam assim, aquele irmão, ele fica com a troca de favor, ele tá querendo, né? Como diz por aí, alguns irmãos brincam aí, né? Soltar currículo para ser cooperador. E não tem nada disso não, irmão. Não tem nada disso não. Aqui não tem puxa-saco, não somos puxa-saco. Nós somos defensor da obra de Deus. Aqui é defensor da obra de Deus. O que o homem faz ou deixa de fazer, cada um dá conta dos seus atos, né? Se fez o mal para o ministério, o senhor vai pedir conta. Porque o senhor pede conta. Não vai pedir para mim, não vai pedir para aquele. Entendeu? Eu me lembro de uma frase em que uma vez teve um cooperador que infelizmente sentaram ele porque ele tinha errado. Infelizmente. Um cooperador amoroso, muito bonzinho, mas o inimigo, o diabo, veio e passou de rasteira e ele não vigiou e sentaram ele. Sentaram com causa porque pegaram, né? Não precisa explicar direito. O que aconteceu? Tinha uns 10, 12 que idolatrava os servos de Deus. Os 12 falou, a partir de hoje eu deixo a congregação. Que não era para sentar um homem, não era para sentar, porque esse irmão é tudo para mim. Irmãos, um desses, eu fui bem duro com ele, eu falei, irmão, a tua rocha está firmada onde? Em Jesus Cristo ou no homem? Sua rocha está firmada onde? Em Jesus Cristo ou no homem? O homem pode cair, infelizmente. O homem é fraco. Se nós ficar idolatrando o homem e ali, idolatrando o homem a ponto de que se o homem um dia sair, você sai junto porque ele saiu, achando que a salvação estava só nele, irmãos, aí você vai acabar se complicando. Esta nota de repúdio, irmão, é uma nota de repúdio inválida para mim. Porque não é nada disso. Os servos de Deus, antes de fechar as casas de oração, eles buscam a Deus. É confirmado. Em comum acordo, os servos de Deus não fazem as coisas porque achou que deveria fazer. Vocês podem ver que está morrendo, eu não vou dizer só na igreja, irmãos. Está morrendo muita gente por aí. Vocês veem aí na mídia. Morreu fulano de tal, ciclano, um ator, um cantor. Irmão, morreu muita gente. Até pessoas de outras denominações aí faleceram, a gente vê.
É político esse vírus? Esse vírus pode ter até ter sido feito. Pode até, né, como eu já soltei um áudio aí atrás que dá mais ou menos margem a isso. Mas, irmão, mas que tá matando. O importante é que tá matando, irmão. Tá matando, tá matando. Eu hoje fui na farmácia, eu apreciei o ivermectina, né, daquela receita, R$ 30. O zinco, R$ 40. Teve uma vitamina lá, que são 4 comprimidos. Você toma 7 dias, outro 7 dias, é um mês, 4 comprimidos, R$ 40. Para que você tenha sua imunidade assim, quando vier sobre você, não ficar muito mal, a ponto de ir ao hospital e lá ter que se internar e entubar, né? Olha só, isso um mês, você se resguardando. Imagine a pessoa que não tem condições, ganha pouco para ficar mantendo isso direto. Cada mês, esses 3 remédios. O zinco, a vitamina e ivermectina. É isso, eu me atrapalho o nome. Ivermectina. Imagine. Só aí somando vai dar R$ 100, cento e poucos, todo mês. Para uma pessoa. Se for na família 4, imagine, são R$ 400. Caro, né, irmão? Para as pessoas não. Quer ver, ó? Ele diz aqui, irmãos, não existe até o momento qualquer perspectiva de uma vacina de fato eficaz contra o coronavírus. E ele também diz que não existe a segunda onda, assim como não existe até o momento qualquer perspectiva de uma vacina de fato eficaz contra o coronavírus. Apenas diversos relatos de efeitos colaterais, graves ou gravíssimos. Ele acabou falando aqui em pessoas que já foram vacinadas. Ou seja, se ficarmos esperando de braços cruzados que tudo volte ao normal, talvez passemos mais 10 anos de portas fechadas, sem fé, reféns do medo. Entretanto, vemos agora a conversão de muitas localidades sendo fechada novamente por determinação do próprio Ministério, que só demonstra o que estamos fazendo. Estamos dizendo aqui, mais preocupação com a saúde física do que espiritual da nossa querida Irmandade, ignorância quando viés político espiritual da pandemia. Esse irmão não tem fé. Se o governo mandasse fechar as portas das igrejas, hoje esse irmão não tem fé. Esse irmão morreria espiritual rápido. Porque para ele também, para ele se manter com fé, ele tem que estar socado de dentro da igreja. Vai ver que quando vai na igreja, não vai para buscar Deus, vai para criticar os servos de Deus. Vai ver que é assim, né? Falta de uma parcela considerável do ministério do Brasil inteiro, o destemor dos profetas do Antigo Testamento, a fé de Abraão, a disposição de sofrer pelo nome de Cristo, de Estevão, de Paulo e de todos os mártires de ontem e de ainda hoje, homens e mulheres que sofrem prisões, perseguições e até morte nos países comunistas ou islâmicos, por não negarem a fé. Pois ninguém está negando a fé. Estão se preservando. Ninguém vai negar a fé. Essa fé que você está falando vai chegar ainda, viu? Essa fé. Que quando te colocar num certo local para te torturar, vai falar: você serve de Deus ou não é? Aí é essa fé em que você vai ter que usar. Não é essa fé que você está achando que é pouquinha besteira, não. Que não ir para a igreja, fechar as casas de oração é uma fé. É essa a fé que você acha que vai existir, né? Não. Aprovar leis proibindo definitivos cultos normais, senhores se prostarão diante do Deus do governo. Ninguém está se prostrando. O governo não mandou fechar. É engraçado. O governo, ele liberou para abrir. A congregação está fechando a igreja por preocupação com os próprios irmandades. Tem muitos irmãos chorando em luto, porque aqueles que foram, Deus já levou para o seu reino de glória. Aqueles estão felizes no trono do Senhor. Aqueles não sofrem mais. Aqueles, se nós pudessem ir e saber como que é a partida deles, se eles puderem ver a gente aqui, poder falar: Senhor, aquele povo lá estão tudo sofrendo com essa tal de pandemia.
E eu já estou nos braços do Senhor. Mas quem sofre mais é a família que fica em casa, irmãos. É mulher, esposa, marido que deixa filho, criança, para a mulher cuidar sozinha nessa pandemia. Né, irmãos? Irmãos aí, cooperador antigo, né? Irmãos novos, teve 53 anos de diácono aí que os rins pararam. Parou, né? O irmão foi, se internou, ficou até bem. Depois começou a dar complicação por causa do coronavírus, ou rins. Parou. Né, irmãos? E eu vejo que nessa publicação do irmão tem muita desaprovação da Irmandade. Os verdadeiros servos de Deus estão aqui, falando que não concorda pelo texto enorme que ele colocou. Vamos ver aqui agora. Ele ainda diz que ainda que essa seja contada a palavra de Deus, Senhor, em suas Bíblias está escrito que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas quem está deixando de obedecer a Deus? Se foi um caminho que Deus tomou para fechar a igreja. Os homens não proibiu. Os homens falaram assim, congregação, fecha as portas. Aí não. Os homens mesmo, os homens que você diz, são os governantes, eles mesmos falam que a igreja, a religião é bom para o homem. É necessário para a população. Por enquanto, né? Graças a Deus, país laico que nós temos. Aí nós temos livre expressão aí para louvar a Deus. Se de repente as portas das congregações estão fechadas, vocês têm aí o canal, tem a internet, que tem que usar mesmo, irmão. Não tem esse negócio, querer ser crente agora, na hora da pandemia, na hora que apertar, tem a válvula de escape, aí você não vê as coisas de Deus. Você vai fazer o quê? Estando nessa pandemia em casa, vendo site que não convém, aí, né? Vendo outro tipo de matéria. Esse dia tinha uma irmã aqui no canal dizendo que ia tirar o print e ia mostrar pro ancião que eu estava tendo esse canal, que antigamente não podia nem ter televisão, que agora tá tendo propaganda das coisas de Deus na internet. Eu falei para ela, fala pro ancião também que você está vendo as coisas na internet, porque você, para saber que eu estou colocando algo na internet, você também está na internet, você também está desfrutando da internet. O que você tem que... Então tira o print da minha conversa com a sua. Fala pro ancião, já que você quer falar, pro ancião que eu e você estavam conversando na internet. Se entrega. Porque teve uma vez um irmão que falou para mim, sabe, o irmão, esse é fanático mesmo. Irmão Paulo, se eu te encontrar na praia, eu não te saldo. Eu falei, logicamente, se o irmão me encontrando na praia, o irmão vai estar lá junto comigo. O irmão vai fazer o que na praia? Só ir lá para me saudar? Aí o irmão ficou todo sem graça, estava bebendo água no bebedouro da igreja, quase se engasgou. Quer dizer, podia ficar sem essa, né, irmãos? Tem muita gente, irmão, assim, ó, irmãos, ó. Graças a Deus, o nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus, os hinos a gente ouvindo aí nos canais, não está proibido. O país tá aí, ó. Cada um tem um computador em casa, tem a internet, dia de culto online, põe no computador, ouve a palavra de Deus. Estamos levando aí, de repente, irmãos, volta de novo as casas de orações aí, os irmãos a ter culto aí, irmãos. E ó, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O povo de Deus aí está muito despercebido, tem uns perdendo o brilho, estão perdendo a postura de servo de Deus, estão perdendo a referência, mas aquele em que Deus tem amor, aquele que teme a Deus de verdade, ele não se perde por nada, ele não se perde, não é por causa de um culto fechando a igreja que ele vai para o mundo, vai pecar, não. Sempre tem um aviso na vida dele, sempre vai ter uma revelação, sempre vai ter um sonho na vida dele. Ele não se perde pro diabo, não, irmão. Não se perde. Vamos lá. Ele diz que termina repetindo enfaticamente. A postura de grande parte do ministério Brasil afora demonstra falta de fé. Mais respeito às leis humanas do que a palavra de Deus e ignorância. Irmãos, ignorante está sendo você, que as leis humanas não tem nenhuma lei para fechar as igrejas. Os irmãos fecharam por conta própria. Fecharam primeiro pela conta própria e estão fechando agora. É uma igreja que pensa na cara e irmandade.
é uma igreja que pensa na cara e irmandade, irmãos. Tá? Pensa na cara e irmandade. Nesta parte. Ah, mas as outras igrejas estão abertas. Cada uma tem a sua doutrina. Não tenta pegar a doutrina da congregação e colocar na doutrina dos outros. E se está ruim na congregação, não reclama da congregação. Vai para outra igreja. Se lá está melhor. Te garanto, irmãos, aqueles que acham ruim estando congregando na congregação, ele não vai dar certo em igreja nenhuma. Porque a mesma coisa que ele vai querer fazer na congregação, ele vai fazer numa assembleia, ele vai fazer numa Deus é Amor, né? Numa quadrangular, vai fazer em qualquer igreja. E lá vão barrar ele do mesmo jeito. Que o problema às vezes não está na igreja. O problema está na pessoa. Está na pessoa. Né? Não teve, no começo aí, se eu não me engano, de abril. Não, foi em outubro que começou. Em outubro começou as igrejas no Brasil, mas nos Estados Unidos começou antes, em setembro. Teve uma irmã lá nos Estados Unidos. Rodou a mídia da internet aí. Que a irmã achou ruim dos irmãos ferir a testa, passar álcool. A irmã achou ruim. Olha só. Em plena pandemia o povo parece que não tá nem aí. Vamos acabar essa coisa aqui. Vamos aqui. A despeito de todas as defesas que já fiz do nosso ministério, olha, dizer que fez a defesa. De cunho claramente anticristão, a despeito de todas as defesas que já fiz do nosso ministério em relação à sua conduta nesta crise. Cumpre-me dizer que a boa fé dos caros servos de Deus por vezes transforma-se em ingenuidade. Ingenuidade essa que pode custar nossa própria liberdade religiosa no futuro próximo. Quem é de Deus não se perde. Viu, irmãos? Quem é de Deus não se perde. Para tudo vai ter um caminho. Deus vai tomar um caminho. Quem é de Deus não se perde não, irmão. Me perdoe. E vou falar uma coisa para vocês. E tem alguém, muitos, perdendo a postura? Tem. Tem muitos perdendo a postura. Mas esses que estão perdendo a postura, irmãos, o problema é dele. Ele está vendo o problema aí. Ele está vendo a pandemia batendo as portas. Né? Esses estão vendo. Na hora que precisar do pai, o pai vai estar lá de braços abertos, irmão. Ou é servo de Deus só na abundância. Só indo de carro para a igreja, tendo culto, tendo bastante mandade. Sabe? Ou só é crente nessa parte. Na hora que chega ali que o negócio pega mesmo, não é mais crente? Esperneia? Aí ele acaba aqui dando que glória somente a Deus. Logicamente. Você não vai dar glória ao homem? Né? Então fica aqui. Essa nota de repúdio que esse servo de Deus fez, totalmente irresponsável e desrespeitoso. Tem que respeitar mais, viu, irmãos? Respeita mais o servo de Deus, tá? Olha aqui. A fé faz milagres, mas a palavra diz, faça a sua parte e eu vos ajudarei. Ou seja, Deus protege, mas fecha a porta de sua casa. A irmã, vocês entenderam. Tem uma outra pessoa aqui que diz, não concordo, a congregação não faz nada por conta própria. Tudo é feito com a permissão de Deus. Olha quanto irmão faleceu, quantas pessoas contaminadas. A congregação não precisa do repúdio de ninguém. Se não estão contentes, é simples. Pega sua viola e rumo. Vê mais. Não abre mais aqui. Aí, mas diz, pega sua viola e ó. É isso aí, irmãos. Vá para outra igreja que estão abertos. Ó, tem uma outra. No mesmo Facebook mesmo. Desculpa, mas a CCB está seguindo o decreto de cada estado e município. Depende como está o Covid na cidade e município. Aqui, por exemplo, só pode 30%. Tem cidades que liberaram 40%, 50%, 60%, 70%. Depende do decreto de cada município. Aí tem uma aqui que concorda com o texto, né?
Pensa igual o rapaz aí. Discordo plenamente. Pandemia não é brincadeira. Por pessoas imprudentes que provavelmente estão sem saber onde se esconder. Nossos irmãos do ministério estão se expondo muito e morrendo. Tá certo. Vamos. Irmã de Nova, Deus abençoe. Vamos fechar por aqui, irmãos. Nota de repúdio, falta de respeito. E uma, irmão. Não adianta vir aqui repudiar os servos de Deus aqui no Facebook. Que quem é do ministério são eles. Quem está à frente são eles. Né? Esse dia mesmo teve um rapazinho aí no Facebook que juntou a Irmandade, queria juntar a Irmandade para ir até o Braz reclamar, né? Reclamar porque afastaram o irmão Marcos pelo fato dele ter um canal do YouTube. Né? O ministério afastou o irmão aí por 6 meses e ele se achou no direito de convocar, como ele diz, os valentes aí, né? De ir até o Braz. Vamos dizer assim, fazer um protesto. Né, irmão? Que coisa estranha, né? Depois ele fez um vídeo no canal dele, irmão, dizendo bem assim, que a doutrina da congregação é única e temos que seguir, ué. Se ele não seguiu, queria ir lá protestar, levar algumas irmandades lá junto, ele fala uma coisa no Face e fala no YouTube, não se sabe. Ele teve até uma reprovação de um crítico. Isso. Ele teve a reprovação de um crítico. Veja bem, o crítico critica a congregação. Criticou o irmão da congregação por esse ato. Eu não poderia deixar de ver essa postagem e não dizer nada. Tá bom? Queridos inscritos, querida Irmandade, o que vocês acham a esse respeito? O que vocês acham? Põe no comentário aí, irmãos. Vamos ver aqui o que vocês acham. Creio que 99% da querida Irmandade estão aprovando. Que os servos de Deus estão se expondo muito. E você que criticar que os servos de Deus estão se expondo, imagine se fosse um teu pai, um avô seu, estando ali, se expondo. Se você iria gostar. Se um da sua família falecesse, se você iria falar a mesma coisa. Então, pense, reflita, irmãos. A santa paz de Deus a toda a querida Irmandade, irmãos. Perdoa por esse texto, mas estamos aqui para interagir com a nossa querida Irmandade a este respeito. Né, irmãos? Aqui nós temos que respeitar, irmãos. Respeitar. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor. Perdoe o tempo excedido.